Olá pessoal, sabias que boa parte dos problemas que enfrenta-se a nível de relatório no Power BI está na verdade no modelo semântico? Bem, se não sabias, vem comigo para este vídeo que vamos aprender em como configurar um modelo semântico. Vem comigo para o vídeo. Bem, este é o terceiro vídeo da série que nós estamos a gravar para a certificação Power BI PL300 e estamos a fazer todos os laboratórios que, na minha opinião, vai ajudar-te a aumentar as tuas probabilidades de aprovar no exame. Portanto, neste vídeo nós vamos mostrar em como configurar um modelo semântico, que é a base para tudo, para evitar problemas futuros a nível de relatório. E já queria desculpar-me para o pessoal que está a acompanhar esta série de vídeos comigo. A semana passada não pude publicar nenhum vídeo, mas foi por uma boa razão, malta. Eu estive a preparar-me afincamente para a certificação DP800, que é a Certified SQL AI Developer. Portanto, aprovei, então foi por uma boa razão que não tivemos vídeo a semana passada. Chega de tagarelices e vamos ao vídeo. Então, nós temos aqui a pasta, como eu tenho mostrado, organizada para todos os vídeos e nós estamos aqui, vamos configurar o nosso modelo semântico. Vamos abrir aqui o Power BI e boas, vamos lá, Power BI aberto. Então, provavelmente eu tenho aqui os relacionamentos já configurados, eu vou deletar, porque é o que nós vamos fazer. Vamos ver. Quando nós carregamos um relatório, tem uma opção que é necessário desabilitar algumas vezes, porque o Power BI automaticamente habilita estes. Nós estamos a seguir aqui este laboratório. Eu vou deixar o link deste laboratório na descrição do vídeo. Então, algumas vezes o Power BI, como ia dizendo, algumas vezes o Power BI habilita a detecção automática de relacionamentos. Para casos muito simples, podemos tê-la habilitada, mas em alguns casos pode dar alguns erros. Temos sempre que validar caso ela esteja habilitada. Portanto, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos começar primeiramente por criar os nossos relacionamentos. Mas antes, como não temos relacionamentos, vamos vir para cá, para a vista de relatório, e vamos criar uma tabela. Eu quero ter uma table. E o que é que eu vou fazer nesta tabela? Vou pôr a categoria. E pá. Categoria. Ok. Então, vou pôr a categoria nesta tabela. Quero tirar isto. E vou dar aqui um zoom para podermos ver melhor. E vou pôr a soma de sales. Eu tenho aqui sales. Simplesmente dar um tick. Tenho aqui a soma de sales. E como podemos ver, né, nós temos estes valores completamente repetidos. A soma dos valores para todas as categorias. Por que é que assim o temos? Por causa da falta de relacionamento. E é isso que nós vamos fazer agora. Portanto, vamos voltar para a vista de modelo, para fazermos a nossa modelagem de dados. Modelar os dados é isto. E vamos criar um novo relacionamento. Vou puxar isso para cá. Eu tenho aqui essa opção, Manage Relationships. Onde eu vou clicar, olha, abriu aí abre esta caixinha. Poderia fazer com que os relacionamentos fossem detectados automaticamente, mas algumas vezes pode dar erro quando é feito automaticamente, então temos sempre que validar. Nós vamos criar os nossos relacionamentos à mão e vamos escolher a tabela Produto para a tabela Vendas. Repara que automaticamente o Power BI selecionou a coluna Product Key e Product Key. Por quê? Porque tem o mesmo nome e tem o mesmo tipo de dados. Em cenários em que estamos a trabalhar para uma empresa, algumas vezes as colunas de relacionamentos podem não ter os mesmos nomes. Então nós vamos ter que
escolhê-las aqui e selecionar. Poderia trocar, claro que posso trocar. Então, permaneço com a Product Key e algumas coisas a ter sua atenção aqui. A cardinalidade. O Power BI automaticamente detectou que na tabela Produtos nós temos o Product Key não se repete. Então, a chave de produto não se repete. E na tabela Vendas repete-se, portanto, o Power BI já detectou que vai ser um relacionamento de 1 para muitos, ou seja, um produto pode aparecer várias vezes na tabela de vendas. E a direção do filtro. Por norma, também o default vai sempre vir single, ou seja, apenas a tabela produto vai filtrar a tabela vendas, não vai acontecer o contrário. Que nós poderíamos ter aqui both, mas vamos permanecer com single. Os tipos de relacionamentos são esses diversos. Um para muitos, muitos para um e muitos para muitos. Por norma, queremos sempre evitar o relacionamento muitos para muitos e a direção do filtro nas duas direções. E vamos permanecer essa caixa aqui de relacionamento, manter esse relacionamento ativo. Nós podemos, quando temos vários relacionamentos, ou seja, duas tabelas relacionam-se mais de uma vez, podemos ter alguns relacionamentos inativos. Neste caso, por ser o primeiro e único relacionamento, vamos mantê-lo ativo. Damos OK, temos aqui isso e OK. Reparamos que temos aqui o nosso relacionamento da tabela produto com a tabela vendas. E vamos ver que nós temos aqui esse asterisco, a dizer que este é o lado de muitos do relacionamento, e a direção do filtro aqui a indicar que a tabela produtos filtra a tabela de vendas. É muito legal abrir a caixa de diálogo, mas há uma forma muito mais simples de podermos criar os relacionamentos, né? Que quando nós selecionamos passamos o mouse, conseguimos ver quais são as colunas que formam este relacionamento. E quando selecionamos aqui em propriedades, conseguimos ver as propriedades deste relacionamento. Ou seja, da tabela de vendas, na coluna Product Key, temos um relacionamento de muitos para um, para a tabela produto, da coluna Product Key. O tipo de relacionamento está ativo, a direção de filtro é single. Então, temos aí todas as informações sobre o nosso relacionamento. Vamos seguir. OK. E agora, se nós formos para o nosso relatório, vamos para cá, vamos reparar que os dados já estão atualizados. Já conseguimos ver que conseguimos ter o valor de vendas para cada categoria, os valores corretos. Por quê? Porque não tínhamos anteriormente o nosso relacionamento. Então, voltamos para o relacionamento e agora vamos criar o relacionamento para as outras tabelas. E como esse é um processo repetitivo, então eu vou fazer aqui rapidozinho e já volto. OK, criamos agora os relacionamentos e vocês podem seguir estas mesmas instruções a partir do laboratório. Agora o que é que vamos fazer? Vamos criar algumas hierarquias. Repara que nós podemos vir para cá, botão direito do mouse, podemos expandir ou colapsar. Expandir vai abrir todos os campos. Vamos abrir um pouco isto, porque agora vamos trabalhar bastante nesta área. Ao fazer isso, todas as tabelas expandem. Eu posso clicar, botão direito, fazer colapsar todos e todas as tabelas vão colapsar. Então, o que é que vamos fazer? Vamos na tabela produto e vamos criar uma hierarquia a partir da tabela de categoria. Clicamos na coluna categoria, botão direito do mouse e criar hierarquia, que é a primeira opção que aparece. Após fazermos isso, vamos nomear essa hierarquia para produtos e temos aqui a caixa de propriedades sobre esta hierarquia. Primeiro, vamos renomear a hierarquia para produtos e depois vamos adicionar algumas colunas a esta hierarquia. E como é que assim o fazemos? Cá abaixo em hierarquia, temos aqui Select a Column to Add Level. Então vamos selecionar agora a coluna Subcategoria. E aqui a temos, Subcategory. E elas automaticamente já vão para baixo da coluna que estava anteriormente. E depois vamos pôr Produto. Depois temos que fazer Apply Changes para que essas alterações sejam aplicadas. E vamos fazer aqui um colapsar na categoria de produtos.
temos aqui categoria, depois subcategoria e depois produto. E assim temos criada a nossa primeira hierarquia. Vamos agora para a coluna Background Color Format, que está... Então temos aqui esta coluna Background Color Format e a opção Color Format. Estas duas colunas nós vamos criar uma Display Table. O que é que vamos fazer? Formatting, vamos para cá. Quando selecionamos uma coluna ou duas, aqui aparece essa opção Display Table. E se nós pusermos um nome para essa Display Table, essas duas colunas são agrupadas numa tabela com um nome. Isto é muito interessante para quando temos várias colunas e temos muitas medidas. Fazer isso ajuda-nos a compreender a organização dos nossos dados e facilita para quando são várias pessoas a trabalhar no mesmo relatório. Mesmo quando somos apenas nós e são muitos dados. Portanto, assim o temos. Agora vamos configurar mais uma hierarquia na tabela de região, tabela Region. O que é que vamos fazer? Provavelmente eu não renomeei, porque o laboratório aqui diz apenas Country e eu tenho aqui Sales Territory. Portanto, provavelmente no vídeo anterior eu devia ter renomeado para Country. Aqui apenas Group. Vou fazer isto agora. Senão... E aqui Sales Territory. Ok, então, e o que é que vamos fazer? Vamos criar novamente uma hierarquia. Vamos começar pela tabela Group. Pela coluna Group. Selecionamos a coluna Group e criar hierarquia. Depois, poderíamos vir para cá, em Propriedades, né, e selecionar as colunas novamente, mas também poderia clicar e arrastar. Clico a coluna e arrasto para hierarquia, já foi, Group, Country, e depois a Region. Clico aqui e arrasto para a hierarquia. Isto acontece apenas quando estamos na vista de modelo. Quando estamos na vista de relatório, isto não acontece. Se eu clicar uma coluna e arrastar uma hierarquia, a coluna não é automaticamente adicionada. Assim temos isto feito e agora vamos categorizar algumas colunas. Vamos selecionar a coluna Country, não a Country que está dentro da hierarquia, mas a que está fora. E vamos aqui em Advanced. Ok, Data Category. Vamos categorizar essa coluna como é Country, vamos categorizá-la como Country. E aparece County. Então, não, vamos pôr lá como Country Region. Country Region e aparece aqui o símbolo espacial. Isto é muito importante e interessante porque quando vamos criar gráficos de mapas, os mapas renderizam melhor estas colunas porque a temos categorizada. Então, fizemos isto com a coluna Country e agora nós vamos criar mais uma hierarquia dentro da coluna da tabela Reseller. Então, temos aqui a tabela Reseller e vamos agora selecionar a Business Type e vamos criar uma hierarquia para a Business Type e dentro da Business Type vamos ter Reseller. Clico aqui, arrasto, já tenho aqui Business Type e Reseller dentro da categoria que nós vamos chamar esta categoria de Resellers. Selecionamos a categoria, selecionamos a hierarquia e vamos renomear a hierarquia como Resellers. E assim a temos. Depois, vamos criar mais uma hierarquia chamada Geography, ainda dentro da Reseller. Vamos selecionar a coluna Country Region. Country Region, criar hierarquia. E depois chegamos aqui e pomos Geografia. Country Region, temos a coluna Country Region dentro dessa hierarquia chamada Geografia. Depois adicionamos State Province. Agora eu vou adicionar por aqui. Quero adicionar agora State Province, depois de Country Region. Depois quero adicionar a City e quero adicionar Reseller. E Apply Changes. Se eu não fizer isso, as alterações não são aplicadas à minha hierarquia. E depois, eu vou selecionar algumas colunas para categorizá-las. A Country Region, definitivamente. A State Province. A Country Region eu vou
categorizá-lo, deixa-me selecionar fora da hierarquia, Country Region, e aqui em Advanced, Data Category, a Country Region vou selecionar como Country Region. E depois, a coluna State Province, vou categorizá-la como State or Province. Tenho aqui essa opção, State or Province. E depois a coluna City, vou categorizá-la como City. Muito intuitivo. Muito bem. Feito isto, vamos passar para a tabela Sales. Vamos colapsar isto. Origin também vamos para Sales. Sales, vamos selecionar a coluna Cost. E o que é que vamos fazer? Vamos pôr alguma informação na descrição. O que é que este custo é baseado? Selecionamos aqui, pomos Based on Standard Cost. Isto é importante e interessante, porque assim que o fizemos, se voltamos para a vista de relatório e passamos o cursor pela coluna Cost, olha que aparece descrição Based on Standard Cost. Portanto, às vezes seria muito bom quando temos algumas medidas que nós fizemos cálculos que pode ser difícil para as pessoas compreenderem porque é que foi feito aquele cálculo, podemos pôr essa informação para que os leitores do nosso relatório tenham essa informação. Ou para quando eu vou trabalhar com vários analistas sobre o mesmo relatório. Então, isto feito, agora vamos selecionar a coluna Quantity e vamos para cá, em Thousand Separators, vamos pôr como Yes. Não é? Ou seja, essa coluna vai ser separada por milhares, aqui Thousand Separators, vamos pôr como Yes. Depois, selecionamos a coluna Unit Price e na coluna Unit Price vamos para pôr as casas decimais, vamos pôr 2 casas decimais nesta coluna. Ok, muito bem, e agora vamos para a coluna Unit Price ainda, e nós queremos que a sumarização desta coluna, quando nós pormos essa coluna num gráfico, não aconteça a soma automática, nós queremos que aconteça a average, a média. Isto também é muito interessante para quando temos campos que são percentagens. Se eu tenho 60%, 70%, 80% numa coluna, eu nunca vou querer somar, vou querer ter a média. Então, mudamos essa sumarização, em vez de soma, para média, average. Ok, assim feito, vamos fazer agora um book update. Vamos pegar várias colunas e vamos pô-las como ocultá-las, na verdade. Vamos começar pela Product Key. Depois vamos para Reseller, deixa-me fazer o Expand All, para já. Product Key. Depois, em região, nós queremos a Sales Territory Key. Eu estou a pressionar Ctrl para que as colunas todas sejam selecionadas. Se eu não manter Ctrl pressionado, quando eu for clicar, não vou conseguir ter todas as colunas selecionadas. Portanto, mantenha Ctrl pressionado quando for selecionar. Por exemplo, agora eu não tenho Ctrl pressionado porque não estou a selecionar. Agora que eu vou para Reseller e vou selecionar Reseller Key, vou para cá, agora pressiono Ctrl e Reseller. Depois vou para a coluna, para a tabela Sales e eu quero as colunas Employee Key, Product Key, Reseller Key, Sales Order Number e Sales Territory Key. São colunas que foram utilizadas apenas para estabelecer o relacionamento, portanto, a nível de relatório não vou precisar delas. Ok, a Sales Territory Key feito. Agora vamos para a Salesperson e temos a coluna Employee, Employee ID, Employee Key e User Principal Name. Esta coluna vai ser apenas utilizada para o nosso Row Level Security, mas a nível de relatório não vou tê-la. Portanto, aí feito, vamos para a Sales Region e tanto a Employee Key quanto o Sales Territory Key vão ser ocultas. Depois, em Target, eu vou ocultar apenas Employee ID. Tendo todas essas colunas selecionadas, eu venho para aqui Is Hidden, em propriedades. Is Hidden, vou dizer, ou seja, está oculta, vou dizer que sim. E todas elas têm esta caixinha de visibilidade aí selecionada.
Portanto, todas elas estão ocultas e quando eu for à minha vista de relatório, eu não consigo ver essas tabelas. Volto para cá, Report View, para que agora as minhas tabelas, as colunas estão muito mais, não tenho aqui nenhuma aqui. Então, consigo reduzir bastante a quantidade de informação a nível de visualização. Isso ajuda-me e tenho algo muito mais limpo sobre o qual trabalhar. Agora, novamente, um book update. Dentro da Product, vou selecionar a Standard Cost. Onde é que está? Standard Cost, ok. E depois, em Sales, deixa-me fazer antes um collapse. Não quero isto. Então, Standard Cost e depois, em Sales, eu vou selecionar a Cost, a coluna Cost e a coluna Sales. E para todas essas colunas eu vou pôr as casas decimais como 0. Então tenho aqui, onde é que está? Ok, Decimal Places, eu vou pôr 0. Não quero que estas colunas tenham casas decimais. Portanto, depois que temos isto feito, tem uma opção aqui que nós vamos visualizar. Tem uma opção que nós vamos visualizar a tabela de data, order date. Aqui não aparece a hierarquia que o relatório diz que vai aparecer, porque eu já tenho, por norma, essa opção desabilitada. Onde é que nós habilitamos ou do que é que eu estou a falar? Eu vou habilitá-la só para efeitos demonstrativos. Venho para Settings. Eu tenho as settings aqui porque eu tenho o Power BI completamente atualizado. Caso tu não tenhas, então tens que vir para File, depois Options and Settings, Options, e vai abrir uma caixa de diálogo com as definições do Power BI. E eu venho para Data Load, em Current File, ou seja, o ficheiro atual. Vou para a importação de dados, Data Load, e tem a opção de Time Intelligence Auto Date. Quando eu habilito, repara, vamos ver aqui a coluna Order Date, não tem nenhuma hierarquia. Quando eu habilito essa opção e dou OK, automaticamente a coluna Order Date fica formatada como data e o Power BI cria uma hierarquia, uma tabela hierárquica de datas. Então, mas nós não queremos ter essa opção habilitada e o laboratório diz para desabilitá-la. Então aqui eu vou ter que voltar para lá, clico em definições, ficheiro atual, data load, desabilito esta opção, ok. Vamos reparar que esta hierarquia da order date vai desaparecer. E dou ok e já não tem essa hierarquia. É o que o laboratório pede para que nós façamos. Agora, vamos para a parte de criar algumas medidas rápidas. Então, Quick Measures são as medidas rápidas. Eu posso criar as medidas com essa interface visual. O que é que eu vou fazer? Eu vou para cá e vou baixar, procurar em operações matemáticas. Aqui, Mathematical Operations, e eu quero fazer uma subtração. Essa subtração, o que é que eu vou pôr? Eu vou pôr a coluna Sales aqui no valor de base e automaticamente ele faz a soma. Ou seja, automaticamente o Quick Measure vai fazer a soma aqui no valor de base. Depois eu vou pôr o custo, cost. Também foi feito sum of cost, ou seja, automaticamente foi feita a soma. Clico em adicionar e aparece-me aqui a expressão que foi feita pelo Quick Measures. Eu tenho esse nome aqui bem feio, sum of sales minus blá blá blá. Não quero este tipo de nome. Eu vou nomear esta minha medida rápida como profit. Copio aqui, clico nisso, F2 para renomear, ou duplo clique e renomeei a minha medida como profit. Muito bem, vamos agora utilizar uma divisão e para o numerador, vamos tirar isto daqui, não precisamos disso. Muito bem, para o numerador vamos utilizar a coluna, o cálculo, a medida que nós criamos, profit, e vamos pôr aqui em profit. E no denominador vamos pôr a soma de vendas, sum of sales. Então, isto feito, vamos clicar novamente em add, e vai adicionar esta medida. Vamos novamente modificar este nome feinho, vamos pôr como Profit Margin.
Depois disto feito, vamos pôr esta medida como percentagem, vamos pôr ela como percentagem, cá em Measure Tools, que é a guia de contexto. Vamos selecionar a percentage e nós queremos 2 casas decimais. Isso, mesma coisa que nós fizemos na vista de modelo, mas também podemos fazer a partir daqui. Então, tenho 2 casas decimais para a Profit Margin. Muito bem. Tenho isto feito. Vamos, só para efeitos visuais, ver o que é feito das nossas medidas. Vamos adicionar à nossa tabela e repara que sim, tenho 2 casas decimais e a medida Profit Margin formatada como percentagem. Ok, muito bem. Eu estou a utilizar Kwanza, porque é a moeda de Angola. Não estou a utilizar euro nem dólares. Portanto, tenho as minhas medidas muito bem feitas, né? E agora nós vamos criar o relacionamento muito para muitos, que é um relacionamento que, por norma, tentamos evitar, né? Tem poucos e raros casos específicos onde vamos querer utilizar esse tipo de relacionamento, mas por norma queremos evitá-lo. Ok, vou tirar este de Quick Measure, pode sair daqui. E eu vou tirar todas estas medidas daí. E o que é que vamos fazer? Vamos criar um gráfico, vamos criar agora uma tabela, onde nós vamos ter Salesperson, vamos pôr a Salesperson e a soma de vendas. Ok, temos estes valores e eu estou sempre a validar os valores que eu tenho com os valores do laboratório, estão todos corretos. Ao fazerem isso, por favor, validem também. E o que é que vamos fazer? Nós vamos agora alterar o relacionamento aqui para que o filtro se propague, né? Então, agora aqui apenas a Salesperson está a filtrar a Sales e a Region está a filtrar a Region. Mas nós temos aqui uma tabela, vou fazer aqui um zoom. Nós temos aqui uma tabela, Salesperson Region, que é uma Bridge Table, vai nos permitir ter um relacionamento muito para muitos. Então, ao fazer isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos criar aqui o relacionamento Employee Key para Employee Key em Sales Region. Já criamos relacionamentos, então vamos fazer isso rápido. Sales Territory para Sales Territory, ok. E temos aqui o relacionamento criado com a nossa Bridge Table, é uma tabela ponte, para eu poder relacionar a Salesperson com a Region, com esta tabela de ponte. Ok, isto feito, se formos para o relatório aqui, os números ainda não alteraram, porque ainda assim os filtros não estão a se propagar. Então, nós vamos agora mudar a direção do filtro entre a tabela Region e a Salesperson Region e vamos pôr essa direção de filtro como both, ou seja, dupla, que tanto vamos aplicar as mudanças, vamos pôr aqui Apply Security Region como Yes, Security Filter, né, que é quando queremos aplicar o Row Level Security. Então temos aqui a nossa direção de filtro como dupla para ambas as direções. Mas ainda assim, se formos para a vista de relatório, ainda assim não acontece nada. Então, o que é que nós temos que fazer agora? Entre a Salesperson e a Sales, nós vamos tornar esta ligação inativa. Vamos torná-la inativa. E ao fazermos isso, né, quando voltamos para cá, repara que os números desta tabela mudaram. Se repararmos aqui apenas para Brian Wickler, o valor total, porque este é o diretor, é o valor total que nós temos aqui. Estamos a fazer isso propositalmente, para depois mostrarmos como é que nós podemos ultrapassar este problema aqui com algumas funções DAX. Mas é um caso bem específico em que nós queremos propagar, ou seja, a tabela fato vai ser uma tabela de ponte para a propagação do filtro. Então, quando fazemos isso, acontecem algumas
nós temos a utilizar o relacionamento muitos para muitos, temos perda de performance e temos alguns problemas de ambiguidade. Por isso é bastante recomendável evitá-los. Mas há algumas situações em que nós precisamos desta propagação de filtros para cima de para além de uma tabela. Portanto, vamos ter que fazer isso, mas estamos a mostrar como é que seria apenas com a modelagem, mas depois vamos mostrar como é que isso aconteceria com DAX, né? Vamos retificar isso. Portanto, aqui temos, mas na verdade era isso que nós queríamos ver, as vendas totais dos funcionários, porque nós queríamos saber a partir dos targets. Tendo isso feito, né, tendo esta propagação de filtros a passar mais de uma tabela, o relatório está aqui a comparar o Michael Blit, que tem quase 22 milhões, e esse valor aí está correto. Então agora vamos pôr os valores da Target Table. Mas antes de pôr o valor da Target Table, temos que fazer aqui o relacionamento. Voltamos para a vista de modelagem e vamos relacionar Employee ID com Employee ID da Salesperson. Porque cada funcionário tem uma meta a atingir, que são os valores do target. Voltamos para o relatório e agora sim vamos pôr o target, os valores target aqui. Então temos os valores que cada funcionário tem que atingir de meta. So far, so good. Até aqui, tudo bem. Bem, basicamente é isto. Eu vou salvar isto na próxima pasta do próximo relatório que nós vamos fazer. Volto uma pasta para L300 e agora vai ser criar cálculos DAX dentro do nosso modelo semântico. E vou salvar como for e vou lá e tenho aí o ficheiro salvo. Então, está tudo salvo. Para este vídeo é isto. Bem, espero que vocês estejam gostando dessa série e vamos continuar no mínimo um vídeo por semana vai estar saindo dessa série. Eu quero que depois dessa série vamos ter uma live em que eu vou dar algumas dicas para o pessoal passar na certificação PL300, Power BI Data Analyst, que é uma das certificações muito requisitadas no mercado. Portanto, se tens alguma impressão a deixar, por favor, nos comentários ou meu DM no LinkedIn está sempre aberto. Se estás a acompanhar a série, se estás travado em alguma parte do laboratório, pode deixar nos comentários ou também no meu DM no LinkedIn. Eu estou sempre disponível para responder e dar aquela garra. Pessoal, para este vídeo é tudo. Eu chamo Ladislau André, fico por aqui e até a próxima.